Hi everybody, how are you? No vídeo de hoje nós vamos ver como usar o If I Were You. É errado usar o If I Were You? Ou podemos usar o If I Were You? Vamos falar sobre isso. Vamos lá! Mas antes, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal para sempre receber notificações sobre os nossos vídeos novos. Vamos lá! No vídeo de hoje, nós vamos ver como usar o If I Were You. É errado usar o If I Were You? Muita gente pensa que é errado usar o If I Were You. Mas, na verdade, não é errado dependendo da situação. Dependendo do contexto, dependendo da situação. Vamos começar falando um pouquinho do verbo to be. O verbo to be, ele, conjugado no passado simples do indicativo, ele tem duas formas, was e were. I was, you were, she was, he was, it was, we were, they were. Essa é a conjugação do verbo to be no passado simples. Então, nós usamos essa conjugação quando queremos falar de situações que aconteceram no passado e que a gente sabe exatamente quando. Vamos a um exemplo. He asked me if I was home, but I wasn't. Ele me perguntou se eu estava em casa, mas eu não estava. Aqui a gente está trabalhando com uma situação que aconteceu no passado. Uma situação real que aconteceu no passado. Aqui a minha única opção é usar o passado simples do indicativo, conjugado ele I was. Então a minha única opção nessa frase é usar if I was, porque o contexto está se referindo a uma situação que aconteceu no passado. Então a minha única opção é usar o passado simples do indicativo if I was. Um outro exemplo. She asked me if I was happy. She asked me if I was happy. Ela me perguntou se eu estava feliz. Aqui também é uma situação que aconteceu no passado e que a gente precisa demonstrar isso com o verbo to be no passado simples do indicativo. If I was. Então aqui a minha única possibilidade também é usar o if I was. Agora, quando queremos expressar uma situação hipotética, demonstrar uma situação imaginária, irreal, aí nós usamos o if I were. Porque na realidade, quando nós estamos nos referindo a uma ação imaginária, uma ação hipotética, nós temos que usar o passado no modo subjuntivo. E o modo subjuntivo, ele só é conjugado com o were. O was aí não entra. Então, na realidade, dependendo do contexto, nós podemos sim usar o if I were. Um exemplo. If I were you, I'd learn to drive a car as soon as possible. If I were you, I'd learn to drive a car as soon as possible. Se eu fosse você, eu aprenderia a dirigir um carro o mais rápido possível, brevemente. Então aqui a gente está falando de uma situação hipotética. Eu não sou você. Então, é uma situação imaginária, hipotética. Então, para mostrar que essa situação é uma situação hipotética, nós podemos sim usar o modo subjuntivo, que é o if I were. Então, quando queremos expressar uma situação irreal, uma situação imaginária, usamos o if I were, o modo subjuntivo. Uma curiosidade sobre o modo subjuntivo é que no modo subjuntivo, com todos os sujeitos, nós sempre vamos conjugar o verbo to be com o were. Um exemplo. He speaks as if he were a perfect person. Ele fala como se ele fosse uma pessoa perfeita. Aqui é uma coisa imaginária, ele não é uma pessoa perfeita, mas ele fala como se ele fosse uma pessoa perfeita. Então a gente tem que usar o modo subjuntivo.
No modo de subjuntivos, com todos os sujeitos, a gente sempre vai usar o were. Só uma curiosidadezinha. Um outro exemplo. If I were an animal, I would be a lion. If I were an animal, I would be a lion. Se eu fosse um animal, eu seria um leão. O if I were é muito usado na forma condicional. Uma sentença expressando uma condição, geralmente a sentença do if, que expressa uma condição, e uma outra sentença que expressa um resultado dessa condição. A sentença do resultado, geralmente está com o would ou com o could. Recapitulando, podemos usar o if I was ou if I were. Todas as duas formas estão corretas dependendo do contexto. Se nós estamos nos referindo a uma ação que aconteceu no passado, uma ação real que aconteceu no passado, nós usamos o if I was. Agora, se nós estamos nos referindo a uma ação imaginária, hipotética, irreal, nós vamos usar o if I were, que é o modo subjuntivo. Ok? Espero que tenha ficado mais claro para vocês. Nos vemos na próxima semana com mais um vídeo e mais uma dica. E nos siga aqui e nos siga no Instagram. No Instagram nós postamos dicas de inglês todos os dias. English on the Top. English on the Top. E aqui nós postamos um vídeo a cada terça-feira. A cada terça-feira, um vídeo novo para você. Thank you for watching. Bye, bye.